Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Euski Vinícius. Meu nome é Victor Nunes e hoje, aqui no vídeo de hoje, a gente vai falar sobre a região sudeste, né? Então, antes de qualquer coisa, eu já queria pedir seu like, a sua inscrição, ativar o sininho das notificações, para você acompanhar tudo que acontece aqui no canal. Então, na videoaula de hoje, né, eu trouxe um slide para a gente poder interagir melhor e falar melhor sobre a região, né, de uma forma mais dinâmica e tal, diferente do que a gente fez quando a gente falou da região Nordeste. Então, a primeira coisa que a gente tem que falar dessa região é que para a gente compreender o que tem dentro desse espaço, é saber onde é que está esse espaço. Então, dentro da composição, né, a gente vai ter 5 regiões diante da dinâmica do IBGE, e aqui na nossa região Sudeste ela vai ser, no caso, a quarta menor, né, ela vai ser só um pouco maior do que a região sul, né, que a gente pode trazer um vídeo falando sobre ela. Dentro do IBGE a gente vai ter 4 estados, né, 4 unidades federativas. Vai ser o Espírito Santo, que se vocês olharem aí no mapa vai ter a sigla ES. Minas Gerais, que vai ser o único estado que não vai ter uma divisa com o mar, né, que a sigla vai ser MG. O Rio de Janeiro, tão famoso Rio de Janeiro, né, RJ. E São Paulo, que a sigla é SP. As capitais, Espírito Santo é Vitória, Minas Gerais é Belo Horizonte, Rio de Janeiro é Rio de Janeiro e São Paulo é São Paulo. Os gentílicos, né, que é quem nasce nessa região, no Espírito Santo é Capixaba ou Espírito Santense, em Minas Gerais Mineiro, em Rio de Janeiro Fluminense e em São Paulo Paulista. Então, aproximadamente, a área territorial do Sudeste vai ser de 925 mil km², que vai ser mais ou menos 12%, né, do território brasileiro. Uma população significativamente enorme, né, diante de 4 estados, uma área mínima, né, uma região que é pequena, mas que tem 88 milhões de habitantes, né, muita coisa para essa área, né, 925 km², né, não é nem 1 milhão, né, de quilômetros. Então a gente vai ter um rendimento domiciliar per capita de R$ 1.666, uma densidade demográfica de 95 pessoas por quilômetro quadrado, o índice de desenvolvimento humano de 0,753, que vai ser alto, né, consideravelmente, matrículas no ensino fundamental 10 milhões de estudantes, um produto interno bruto, né, um PIB bem alto, 2,4 trilhões, né, no caso em reais, a taxa de mortalidade infantil de 12,6. Então, dados gerais que para essa região são bem altos, né? Inclusive para o Brasil comparado às outras regiões. Então a gente já tem um breve histórico, se vocês olharem aí no slide, a gente vai começar falando da descoberta do ouro na região. Mas antes de falar, né, dessa questão da ocupação, no caso do povoamento dessa região, é bem importante citar outras 2 coisas anteriormente. Que antes dos bandeirantes se explorarem no interior do Brasil, descobrirem ouro em Minas Gerais, né, o que trouxe um grande povoamento de fato para a região, é bem importante falar que o primeiro povoamento do Brasil vai ser na Vila de São Paulo, fundado por Martim Afonso de Souza, que vai ser o primeiro povoamento do Brasil, em 1532, e um pouco depois vai se chegar de fato os jesuítas e a ocupação dessa região ela vai se consagrar com a chegada dos bandeirantes no interior, que vão descobrir vários minérios na região que antigamente se chamava Minas, e com a descoberta do ouro e um grande povoamento, posteriormente, que viraram grandes cidades, vai se chamar toda aquela região das Minas Gerais. E dando sequência, isso no século XVII, guardem esse século, né? Primeiro século de fato, que tem um grande povoamento, Minas Gerais. A gente vai ver também com o esgotamento do ouro, no século seguinte, o desenvolvimento de atividades agrícolas, né, nessa região, que também, posteriormente, com o declínio do açúcar lá na região Nordeste, devido à invasão dos holandeses, que eles vão levar mudas de açúcar para as Antilhas, e a lavoura brasileira não vai ter condições de competir, né, enfrentar a concorrência do açúcar antilhano, que a partir de 1763, vai se transferir a capital lá de Salvador, que hoje é a capital da Bahia, para o Rio de Janeiro. E com isso, o centro econômico da colônia passava a ser do Sudeste. Então, ao longo do século XIX, a gente ainda vai ver mais um fator bem importante para o povoamento dessa região, né? A gente está falando brevemente, para a gente poder entender a ocupação. E outro fator importante vai ser a descoberta da Terra Vermelha, né? Que vai se ver grande presença da Terra Vermelha. Mas, professor, o que é essa Terra Vermelha, né? Essa terra
também pode ser chamada terra roxa, né? Tem um tom avermelhado e é um solo extremamente fértil para a plantação de café. E detalhe, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo tinham mas grande presença dessa terra. Então, começando na região do Rio Paraíba do Sul, lá no século XIX, com o passar dos anos, essa produção ela se expandiu do Rio Paraíba do Sul, né, concentrado no Rio de Janeiro. Ela vai fazer uma travessia descendo para as regiões mais planas, lá e principalmente em São Paulo. E São Paulo, tal São Paulo, que vai crescer bastante diante do século XIX em frente, já que o café ele vai ser bem lucrativo, mas a partir da Grande Depressão, em 1929, que vai se transferir uma certa atividade econômica. O café ele vai declinar e com o dinheiro que São Paulo tinha com o café, no caso a parte privada, os senhores que tinham o controle do dinheiro desse café, eles vão começar a investir na infraestrutura e no manufaturamento, ou seja, São Paulo vai começar a se industrializar. Isso já na virada do século, né? E que naquela época, ainda né, no século XIX, no XX, aliás, no XIX mesmo, que na segunda metade, por ali do século XIX, que vai se existir a abolição da escravidão em 1888. Então, o que é que vai acontecer, né? Aquela mão de obra que era escrava, né, africana, ela vai mudar. O que é que vai acontecer? A forte imigração de nordestinos, porque o Nordeste, obviamente, passava pelo processo da seca, do desemprego, da fome, que muitos nordestinos vão migrar para São Paulo, do século passado, né, no caso do século XX, que vai existir essa grande migração, tanto de nordestinos e posteriormente devido às grandes guerras lá na Europa, Primeira Guerra Mundial, o principal fator, né, que também vai se perceber a chegada de europeus lá na região, grande presença de italianos e por aí vai. Então vocês percebam a diversidade de culturas. Essa região que também era habitada por povos indígenas, Tupi-Guarani, o tronco macrogel, Tupi, né? Vai se ter uma grande presença nessa região, uma grande variedade de povos nativos, depois com a chegada dos portugueses, os africanos e outros europeus e até mesmo asiáticos. Então, com uma grande industrialização, vai ser a região mais industrializada do país. Então, depois desse breve histórico, como é que, depois dessa ocupação toda, como é que está essa demografia hoje? Como eu falei inicialmente, os dados gerais, né, quase 90 milhões de pessoas nessa região, segundo os dados do IBGE lá em 2019. E, de fato, é a região mais populosa e urbanizada do país. 93% da população, no caso da região, é urbanizada, né? Em taxa. Então, entretanto, essa população ela cresceu de forma significativa no século XIX, ou seja, posteriormente ela vai decair. Por quê? A forte imigração dos europeus e dos nordestinos, ela contribuiu para esse crescimento, né? Ou seja, do século XIX e o século passado. Só que, posteriormente, essa região vai sofrer com um inchaço populacional tão grande que a maior parte dessa população, apesar de ter os melhores indicadores econômicos e sociais que vai atrair essa migração, né? Essa população ela vai passar a preferir outras regiões por causa do inchaço urbano que eu falei. Então, acarretando em graves problemas sociais, como a falta da moradia, o desemprego e os subempregos, que vai, de fato, transformar grande parte da paisagem de São Paulo, né? Além dos problemas com o trânsito, com a falta de emprego, a grande parte da cidade sendo favelas, no Rio de Janeiro também, um aumento da criminalidade e vários outros problemas, né, de fato. Mas, apesar disso, né, de a população ela preferir outras regiões hoje em dia, grande fator a gente vai ter quase uma megalópole, né, de certa forma. Então, que megalópole seria essa, professor? No Sudeste estão localizadas as duas maiores regiões metropolitanas do país, São Paulo e Rio de Janeiro. Somando essas duas regiões, a gente já vai ter uma concentração de 30 milhões de habitantes, de acordo com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, em 2019. Então, essa população, ela é povoada, ela é populosa, porque o Sudeste tem muita gente.
apesar de fato, como o resto das outras regiões, grande parte dessa população vai estar concentrada nas capitais. Então, depois de a gente falar, né, sobre essa demografia, a gente vai ter as principais atividades econômicas, né, que a gente já até falou bastante, né, inclusive deu vários spoilers. E quais seriam essas atividades econômicas principais? Primeiramente, a agricultura, que a gente fala do café, fala do açúcar, da extração de ouro. Então, o setor primário, ele vai ser de grande importância. Mas vocês vão, como a gente falou, né, século XIX, XX, com principalmente Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek, né, que a partir dos anos 1950, né, a região sudeste, ela vai começar a se industrializar pesadamente, ou seja, o setor secundário da economia também vai crescer de fato. E por que isso? A infraestrutura para a instalação dessas fábricas, os aglomerados industriais, eram de fato os melhores do país. Por isso que essa região vai ter preferência, né? Até porque era em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais que predominava o café. E do café tem o dinheiro, do dinheiro que também já vinha antigamente do ouro. Então a grande população, todos esses fatores somados, vai afetar as principais atividades econômicas. E hoje, no atual território brasileiro, né? Aliás, território paulista, que lá em São Paulo, na região metropolitana, a gente vai ter o grande ABC paulista, né? Para a gente ter uma ideia da concentração industrial, né? Que a gente vai ter, além de São Paulo, a gente vai ter Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano como cidades industriais. E além de outras, né? Ou seja, aquela região da região metropolitana de São Paulo, ela vai ser extremamente industrializada. E além da indústria petrolífera do Rio de Janeiro. Ou seja, grandes pontos industriais e de outras atividades econômicas, da agricultura, da pecuária também, que a gente vai falar depois, são de grande importância. E também a gente vai ter os outros estados, né? Como é que isso acontece em Minas Gerais e no Espírito Santo? A gente fala tanto do Rio e de São Paulo. Então, além disso, do charço urbano, vai se procurar outras regiões, mas além de outras regiões, regiões mais interiorinas ou com menos pessoas, ou seja, Minas Gerais, que, como eu falei inicialmente, não tem uma divisa com o litoral, e o Espírito Santo também, que é meio deixado de ladinho, quando a gente vai falar da região sudeste. Então, com isso, algumas áreas do interior do sudeste tornaram-se centros industriais, como Contagem, em Minas Gerais, e além disso, a malha rodoviária na região ela também contribui para que as indústrias elas partam para o interior, mas sem perder o grande mercado consumidor existente nas grandes cidades. Outro fator também no quadrilátero ferrífero, né, de Minas Gerais, a gente vai encontrar grande presença de ferro em mangas, que vai ser de grande importância para as indústrias, principalmente automobilísticas, né, ou seja, dos carros. E além do mais, além do quadrilátero ferrífero, né? Lá do Espírito Santo a gente vai ter o porto. Então, além da malha ferroviária e do quadrilátero ferrífero, a gente vai ter também o porto de Tubarão, no Espírito Santo. O Espírito Santo que tem um dos maiores portos, né, do Sudeste, ou seja, o porto de Tubarão e o de Vitória, tirando de Santos, que era o mais importante, né? Ou seja, que era e que é o mais importante dessa região lá em São Paulo. Que era e que é o porto mais importante dessa região lá em São Paulo, Porto de Santos, né? Então, além do mais, petróleo e sal marinho também estão presentes na economia da região. O estado do Rio de Janeiro é o maior produtor de petróleo do país, seguido pelo Espírito Santo, e o segundo maior de sal. Ou seja, uma grande variedade econômica. E, como eu falei, a pecuária, como é que tá? A pecuária bovina ela é de grande presença, é a terceira maior do país, só perdendo para a região centro-oeste e para a norte, que vai ter 37 milhões de cabeças de gado, né? O que dá quase metade ali da população, quase, né? E além do mais, outro destaque grande da região, né? O destaque grande da região, aliás, é o estado de Minas Gerais, com forças para as indústrias de laticínios. E também o rebanho suíno também faz parte da presença na economia, né? Também está presente na economia. Concentra o segundo maior rebanho dessa espécie no país, com mais de 7 milhões de porcos, né? Ou seja, bastante dinheiro, né? De certa forma, que tudo isso faz parte do produto interno dessa região, né? Então, para a gente encerrar a primeira parte dessa videoaula sobre a região sudeste, a gente vai ter os aspectos culturais. E que aspectos culturais são esses, professor? Vale a pena destacar também, né, dentro da geografia política dessa região, que a gente vai ter com a grande migração e além de tudo mais que já havia nessa região, né, diante dos séculos passados até os dias de hoje,
já que o turismo é uma grande atividade econômica também nessa região, né? Até porque encanta, né? Rio de Janeiro, São Paulo. Então, dentro dos aspectos culturais, com essa diversidade da influência asiática, negra, europeia e indígena, a gente vai ter algumas das festas mais famosas de todo o mundo. No Rio de Janeiro e também em São Paulo, o Carnaval. As festas carnavalescas dessas duas cidades são famosas pelas grandes aglomerações e pelos desfiles das escolas de samba. Você vê ali no Jornal Nacional o que é aquelas escolas de samba no Rio de Janeiro, né? Bastante massa. Inclusive há vários documentários, vários vídeos em todo o país que mostram a grande beleza que é, por exemplo, também o Cristo Redentor, né? E além do mais, falando do carnaval, né? O que é o carnaval do Rio e o carnaval brasileiro. E além do carnaval, no Rio de Janeiro a gente também tem o famoso Réveillon em Copacabana, né? Uma das melhores e mais embelezadas praias de todo o Brasil. E uma festa que chega a reunir 2 milhões de pessoas na orla da praia, ou seja, aquela paisagem extremamente linda, maravilhosa, né? O Réveillon de Copacabana. E além do mais, os outros grandes destaques, né, para o Rio, para Minas Gerais e para o Espírito Santo, no Espírito Santo a gente vai ter as bandas de Congo, né, de origem indígena, a diversidade de povos nessa região. São bandas folclóricas com danças e ritmos simples, em que os congueiros sentam-se em tambores formando um círculo. Além de bater nos tambores, há outros instrumentos musicais que incrementam a dança, como a casaca, que se aparece com um reco-reco, né? Ou seja, grande diversidade mais uma vez. E em Minas Gerais, para concluir a aula de hoje, temos o congado, uma espécie de dança e música nascida da fusão dos ritos africanos com a religião católica, com histórias que homenageiam Nossa Senhora do Rosário. Ou seja, além de toda a diversidade cultural de festas, a gente também tem uma, com grande destaque para Minas Gerais, a religião católica, né, que a gente vê em homenagem à Nossa Senhora do Rosário, né, que é uma grande crença, principalmente para os negros africanos na região sudeste. Então, a aula de hoje a gente termina por aqui. A parte 2 a gente vai dar continuidade com a geografia física da região sudeste e, além do mais, né, concluindo a aula de hoje, queria pedir que você deixasse o seu like, se inscrevesse no canal, ativasse o sininho das notificações e deixasse o comentário parabenizando o meu esforço e o trabalho, até porque trazer vídeo todos os dias e, além de mais, umas videoaulas, né, para vocês é, de fato, bem corrido, né, todas as semanas. Então, queria agradecer pela atenção e por você que assistiu até aqui e até a próxima, né? Forte abraço.